Filipenses 2, nós estamos falando sobre transbordante alegria. Uma alegria que verdadeiramente pulsa, que não fica em nós, não cabe em nós, por isso transborda. Nós vamos falar dessa alegria hoje com Filipenses 2. Vamos fazer essa primeira leitura. Eu já convido todos a se colocarem de pé. Vamos fazer a leitura responsivamente. Eu lerei os ímpares, os irmãos leem os pares. Então, Filipenses 2, de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Que diz: se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o evangelho que foi apresentado a nós, de um Deus que se entregou pela sua criatura, de um Deus todo-poderoso que se fez à semelhança do frágil, para resgatar o frágil. Esse é o nosso Deus, que tomou forma de servo, obedeceu e se entregou até a cruz, até a morte, mas ressurgiu e está acima de todos. Esse é o evangelho que nós comunicamos, esse é o evangelho que nós transbordamos ao mundo. E qual é o nosso convite ao mundo? Como nós podemos chamar: venham conosco cantar, venham conosco anunciar esse evangelho? Uma das canções que nos mostra isso, vamos cantar o hino 15. Quem veio preparado já para dízimos e ofertas pode fazê-lo nesse momento. Mas o hino 15, que é um brado da igreja: exultai, que haja exultação em nosso coração, vinde todos, louvai a Jesus, a esse Jesus, que é exaltado sobre todo nome. Vamos cantar, exultai. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós
nós todos deu. Ó, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Conforme o pastor citou no versículo ontem, nós temos herança nos céus com os santos em luz. Vamos orar, vamos pedir a Deus que haja essa alegria desta esperança vívida em nossas mentes. Convido o nosso pastor Ciro para que faça essa oração, agradecendo a Deus por este momento, pelos dizimistas e ofertantes, mas clamando que nós tenhamos consciência dessa herança que temos nos céus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de vida, pela bênção de estarmos aqui. E agora, Senhor Deus, nós queremos te louvar, te exaltar pelos dizimistas dessa igreja, rogar ao Senhor que continue derramando bênçãos sobre essa igreja, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, que eles possam, Senhor Deus, continuar com alegria servindo ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa programação de hoje, de manhã, também à noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter os momentos em que nós nos debrucemos, nos prostremos diante do Senhor com gratidão e com adoração ao Senhor, porque Tu és merecedor de todo o louvor, toda a adoração, toda a honra, toda a glória. Nós, agradecidos, oramos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem sentar, mas vou convidar o pastor Ciro para fazer uma apresentação muito especial essa manhã. Uma boa pergunta, estava falando para o Tiago, quem conhece o Santino? Tem pessoas que ninguém conhece, quando chega surpreende, né? Acabou sendo uma bênção muito grande na nossa vida, louvando ao Senhor. Eu quero convidar aqui a Andreina, e traga seu filho. Nós vamos aproveitar esse tempo de alegria nesta manhã e fazer a dedicação. Na verdade, a palavra de Deus, ela exige que nós
sejamos bênção uns para os outros, né? E a partir das crianças, então, nós abençoamos, nós colocamos diante de Deus e trazemos uma palavra para a mãe, para os parentes, aos pais, para criar esses filhos no temor e admoestação do Senhor. É isso que nós fazemos, nós oramos, nós consagramos essa criança a Deus e pedimos que Deus continue abençoando essa criança, a mãe da criança, o pai da criança e toda a família da criança, e nós também sejamos abençoados. Então, eu sempre gosto de ler esse texto, porque é um texto tão instruidor para nós, que é Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Não estou meio perdido, que eu estou com a Bíblia nova. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essa palavra que te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Até aqui, na verdade, o nosso texto nos exorta a, primeiramente, ter o Senhor no nosso coração, conhecer a Deus como o único Senhor. E nós temos feito isso, ensinado a Andreina sobre Deus, e ela tem aprendido aí no PGM, tem sido instruída e já tomou a decisão de se batizar, e só não fez isso por conta do menino que ia nascer em dezembro, então ficou para o ano que vem. Mas ela tem desejo de se batizar, e assim que tiver tudo resolvido aí, assim, no começo do ano, estaremos batizando. Então, Andreina, conhecer o Senhor e ter o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Primeiro, se Ele não tiver no teu coração, não tem como você instruir essas crianças sem o Senhor Jesus no seu coração. Então ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. Faça de tudo para que essas crianças sejam ensinadas no caminho do Senhor, andem no caminho do Senhor, tenha Jesus no seu coração, aprenda da palavra de Deus, aprenda de Cristo. E por isso a orientação aqui é ensinar de todos os jeitos. Crianças têm que esquecer. De todos os jeitos, você tem que fazer de tudo, né? Botar versículo bíblico. Aqui tem uns rituais do Velho Testamento que a turma ensinava, colocar nos umbrais da porta. Versículo. Pegar versículo bíblico e ensinar as crianças a falar versículo bíblico, fazer corrida bíblica, fazer o que você puder, mas faça com que essas crianças cresçam colocando a mão na palavra de Deus e trazendo essa palavra de Deus para o coração delas. É isso a tua responsabilidade. Então, para isso, você tem que ter o Cristo no seu coração. As demais coisas você vai aprender aqui na igreja. Vai crescendo, não deixe de vir à igreja, de se envolver com a igreja, de criar essas crianças na igreja, porque a igreja é um lugar de comunhão, um lugar gostoso da gente viver. Não sei se isso vai perdurar por muito tempo, mas enquanto estivermos com essa possibilidade de estarmos juntos, procure estar junto, procure
sempre trazer os seus filhos para a igreja, para aprender na escola dominical e ensina na sua casa. Tá bom? Quem que vai me ajudar aqui? É melhor segurar. Esse é o momento que todos ficam tensos. O nome dele é Davi Jonathan. É para arrebentar mesmo. Hein? Davi Jonathan. Arrebentar os exércitos dos filisteus. Né? Arrebentar os exércitos dos filisteus e dos morcabeus e dos dos gigazeus, de todo mundo que é Eus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nesse momento, Senhor Deus, estamos dedicando essa criança aos teus cuidados, porque sabemos que no teu colo, sob os seus cuidados, essa criança estará salva, essa criança estará segura, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é que cuida das nossas vidas. Pai, nós dedicamos essa criança ao Senhor, que o Senhor receba no teu trono de graça e cuida, faça com que os caminhos dessa criança, Senhor Deus, do Davi, seja encontrar o Senhor Jesus Cristo e seja, Senhor Deus, receber Cristo no seu coração. Abençoa ela, abençoa a sua mãe, a família do Davi, para que eles também possam, Senhor Deus, compreender que Jesus Cristo é o Senhor e que nós precisamos dessa salvação de Jesus. Nós oramos por ele, oramos por essa família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe você. Parabéns pelo Davi. E se quiser daqui um dia trazer e deixar aqui no templo, como fez Ana. Esse aqui nós não queremos, não. Todos podem sentar-se. Irmãos, como um dos desafios propostos aí para esta manhã, gostaria de falar um pouco da história da fundação da igreja. Obviamente não é toda a história da igreja, teríamos que acompanhar, e é interessante em determinado momento fazermos isso, sobre memórias, às vezes até sobre imagens também, e pastores que passaram por aqui e tudo mais. Mas nesta manhã, a intenção é falar um pouco sobre a história da fundação desta igreja, só para a gente refletir um pouco sobre o que aconteceu, como estamos aqui, entendemos melhor isso. Então, obviamente, como vocês sabem, nós somos um dos filhos, uma das igrejas filhas da primeira igreja batista em Presidente Prudente. Então, a PIB estava com o seu costumeiro, e até hoje, projeto de expansão do Evangelho. É um projeto missionário de levar pontos de pregação, congregações sendo formadas. E uma congregação, então, foi iniciada nessa região. Então, esta igreja, obviamente, também é fruto de missões. Missões não é apenas sair do país, missões urbanas, missões locais, evangelização, o caráter missionário dos cristãos. E por a PIB, pela Igreja Central fazer isto, iniciou uma congregação em 11 de fevereiro de 1988. Então, 11 de fevereiro de 1988, aqui próxima, residência outrora, residência do irmão Abdon, se iniciou essa congregação com um primeiro culto. Nesse primeiro culto, nós tivemos como pregador o irmão, não era pastor, irmão Antônio Gomes de Menezes. Alguém conhece esse irmão? Antônio Gomes de Menezes? Ninguém conhece. Então é interessante até
um dia, quem sabe, temos informações. É a primeira mensagem que foi nesta congregação foi deste irmão, que provavelmente era membro da primeira igreja batista. Presentes, 35 pessoas. Irmão, parente do Pastor Fernando. Fernando Menezes, da Igreja Batista Boas Novas. A irmã Maria Menezes está viva até hoje. Agora eu não sei se esse está, mas é da família. Família do pastor Fernando, então. Família do pastor Fernando. Com 35 presentes. Bom, continuando, o trabalho, então, com estes que começaram a frequentar foi crescendo, floresceu, como diz a primeira ata, e dia 5 de maio, 3 meses depois, é do mesmo ano, tá? Em 88, já houve o primeiro culto no primeiro salão. Então, a primeira construção de salão já teve o primeiro culto 3 meses depois do primeiro culto. Então, foi bem rápido, devido a todo o acelerar do processo feito pela primeira igreja batista. Então, esse primeiro culto foi feito, mas depois inaugurou-se esse salão. Então, teve o primeiro culto dia 5, teve no dia 8 do mesmo mês de maio, a inauguração, vindo o pastor Isaías Maurício da Rocha. Então, veio pregar como inauguração do primeiro salão o pastor Isaías Maurício da Rocha. Isso tudo em 88, maio, a igreja, a congregação continuou a reunir-se, se esforçou nos irmãos que estavam aqui a construir e auxiliar na construção, que teve um financiamento muito grande da primeira igreja batista, e em 89, 25 de fevereiro de 1989, o pastor José Batista de Santana foi empossado. Então, já havia um pastor. Então, se foi começado o trabalho no ano de 88 em congregação, essa congregação já tem pastor em fevereiro de 89. Pastor José Batista de Santana. Também tem gente que conhece esse pastor? Já temos aí mais pessoas, umas 4, 5 pessoas conheceram este pastor, que é fundador também de nossa igreja. Em 9 de dezembro do mesmo ano, então em 89, 9 de dezembro foi organizada a igreja, já com construídos, prédio principal, as salas e a casa pastoral. Então, é surpreendente a velocidade. Não tinha casa? Não tinha casa em 89? Está registrado em ata. Já falo aqui, não é referente a uma consulta com os irmãos, é diretamente, estou expondo para vocês aqui, reorganizando a primeira ata. Não sei quais salas se refere. Casa pastoral, não casa do zelador. Ah, não, a casa do zelador é extremamente recente mesmo, comparando. Eu me enganei. Agora eu não sei quantas salas, não sei, mas provavelmente boa parte da estrutura, pelo menos aqui de cima já estava, e a casa pastoral, é isso. Então, prédio principal, na ata citado como templo, mas eu prefiro o prédio principal, salas e casa pastoral. 3 salas? 3 salas, um banheiro, prédio principal e a casa pastoral. É isso que estava construído aqui na inauguração, dia 9 de dezembro de 1989. Bom, falando sobre esse 9 de dezembro, é considerada a data, então, de fundação pelo culto que foi feito e a cerimônia de abertura oficial, e o empossamento da nova diretoria, o reconhecimento desses membros. Houve um culto de 3 horas. 3 horas. Então, das 19h30, começou às 19h30, é isso? A Ana foi a minha redatora. Ela organizou todos os dados da primeira ata para trazer aqui para os irmãos. Ela digitou nome por nome, tá? Então, nesse culto de fundação que começou às 19h30, terminou
20, 21, 20, 22, 22 e 30? Por aí, por aí. Então, quase 3 horas de culto aí. 10 pastores estiveram presentes. Então, esses pastores que vieram aqui, representando tanto a primeira igreja batista, como as igrejas que estavam aqui também, e fundamentando oficialmente a igreja, são, primeiro, o pastor da primeira igreja batista, que era Isaías Maurício da Rocha. Mas também tivemos o pastor Gilberto, pastor Clóvis de Abreu, pastor Tércio, pastor Amós, pastor Odébio, pastor Vanderlei Fábio, que foi o pregador dessa noite, pastor José Batista de Santana, que era o pastor dessa congregação que estava se formando igreja, pastor João Francisco e Nelson Lopes. Todos estes 10 pastores presentes, com apresentações, não temos a informação de quantas igrejas estavam representadas, mas que apresentaram, seja em música ou fala, são essas 4 igrejas que estiveram presentes. Então, Igreja Batista Central, que não contou apenas, obviamente, com o pastor e a organização dessa igreja, mas trouxe aqui para esse dia de fundação a orquestra e o coral. Então, em momentos só orquestra, apenas instrumental, e em alguns momentos o coral da primeira Igreja Batista. Também, Igreja Batista Independente. Esta me surpreendeu, irmãos. Independente. Então, não só associação aqui, Igreja Batista Independente também celebrando a formação de uma nova igreja. Isso é maravilhoso. Igreja Batista em Martinópolis, não sei se foi intencional do pastor João Paulo, mas esteve conosco cantando ontem, foi a igreja de Martinópolis também. E a Igreja Batista em Mirante do Paranapanema também esteve conosco. E neste dia foram relacionados nominalmente 40 membros. 40 membros que estavam aqui e não estavam aqui apenas assistindo a organização, eles foram examinados. Foram os 40 chamados a responderem questões e, visto como aptos, foi considerada a formação dessa igreja. Então, são estes membros, pelo nome lá registrado na ata. Vou ler todos, e aí talvez alguns irmãos já terão alguma nostalgia. Irmão Abdon Geraldo, irmã Ana da Silva, vou pular o irmã, tá? Braudeci Pereira Marques, Aldivino Francisco Cardoso, Adelina Alves de Lima, Célia de Paula Ferreira Pereira, Silene Maria Silva da Mata, Cláudio Henrique de Abreu Barbosa. De Abreu Barbosa, deixa eu perguntar, só isso. Então, da igreja de Mirante, que era do Clóvis de Abreu. E ele veio. Então, só até a letra D aí, a gente já tem vários irmãos que vários daqui, mais antigos, conhecem bastante. Então, Djalma Geraldo dos Reis, irmã Janira Gomes da Costa. Os irmãos, já estiveram aqui ontem, Edneuza Lima Dias, também, Eliezer Pereira de Menezes, Elizabeth Silva Moura, Eunice Nunes Santana, Eva Correia dos Reis, Evanice Pereira de Menezes, Ezion Oliveira, Francisca Vitória Lima Dias, Gláucia Regina Vonstien dos Reis, irmão Guilherme Eugênio da Costa, José Batista de Santana, José Lima Dias, José Moura, Cátia Lúcia Dias, Laurice Aparecida Reis, Laureci Fortunato Pereira, Lídia Nunes, Luiz Moura, Maria das Graças Cardoso, Maria Teixeira, Marli Gomes da Costa, Milka de Abreu Barbosa, Neuza Marinheiro Dias, Otílio Claudino de Araújo, Paulo Dias, Rita Moura,
Solange Fátima dos Santos, Sueli Nascimento de Matos, Valdeci Gomes da Mata, Valdir Geraldo dos Reis. Muitos nomes conhecidos aí. Estes foram os membros. Pode ser que tinha mais gente que está até hoje na igreja que vocês conhecem, mas não foi neste início relacionado como membro. Mas esses são os 40 membros da igreja organizada a partir do dia 9 de dezembro. Bom, neste culto de fundação, descrito de uma forma inclusive muito especial, houve uma abertura com a orquestra tocando apenas as melodias do hino Salvador Bendito. Então, primeiro hino a ser tocado, Salvador Bendito. Aquela melodia que vai lembrar a sua mente, ó Jesus bendito, só em Ti confio. Este é o fundamento melódico desta igreja. Só confiamos em Jesus. Grande Salvador. Às 19h45 houve, após uma leitura bíblica e oração, fundamentos da nossa igreja, de início da igreja, para abrir a igreja, leitura e oração. Leitura bíblica e oração. E aí sim, houve simbolicamente uma abertura da porta e o pastor da igreja citando: as portas do inferno não prevalecerão à porta desta, que ora se abre. Isso nós pudemos testemunhar de tanta salvação que houve neste local. As portas do inferno não prevalecerão. O primeiro hino que esta igreja já, esta igreja cantou foi o hino 1, antífona. E ergueram vozes para cantar a Ti, ó Deus, vimos dar louvor. Esse é o motivo de existência dessa reunião, o louvor e a glória do nosso Deus. Exclamando, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda cantou-se nessa noite, mais 2 hinos por toda a congregação. O estandarte e corajosos. Mostrando que nós precisamos levar esta bandeira. Estandarte ou pendão, bandeira, uma marca, o símbolo que nós levamos. E qual é o estandarte que levantamos? O Evangelho. Nós levantamos o Evangelho. Então, o clamor aqui é que nós levantemos, resolutos, avancemos levando o Evangelho, que por Cristo nós estamos prontos a morrer erguendo o Evangelho. Estes são os hinos cantados neste culto de organização. O pastor Vanderlei Fábio foi o pregador da noite e, como um bom batista, teve um título bem diferente. Choupana no Pepinal foi a primeira mensagem. Foi interessantíssimo a expressão. Isso é assim, se você apertar a ACF, sai esse tipo de palavra. Choupana no Pepinal. Em Isaías 1, de 7 a 9, que diz, vamos ler esses versículos? O 7 diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. Está como devastada numa subversão de estranhos. Versículo 8 diz: e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. É muito batista isso. E o versículo 9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Basicamente, o que foi registrado em ata é que foi um alerta do que estava acontecendo com Israel, destruído por causa da sua desobediência, seu comodismo e sua negligência. Então, chamando a igreja a não ser como Israel foi, desobediente,
se deleitando em comodismo e abundando em negligência. A igreja não pode ser assim. Estes geraram o castigo de Israel. Este foi o culto de fundação desta igreja. E a partir daí, muito mais história tem, até estes anos, e nós vemos parte dessa história sendo escrita em vocês, e esta manhã também. Então, queria, neste momento, orar, na verdade pedir orações, 2 orações. Uma, em agradecimento. Agradecimento a Deus, agradecimento ao trabalho da Primeira Igreja Batista, agradecimento ao pastor Isaías Maurício da Rocha, agradecimento pela ordem do Evangelho de fazer discípulos. Então, um agradecimento, focando na história da igreja. Queria pedir para que o nosso irmão Caio fizesse essa oração, agradecendo por tudo isso. Deus bondoso, Pai amoroso, nós te rendemos graças, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja, Deus. Por tudo que houve durante a história, já planejado, ó Deus, pelo Senhor mesmo, pelas pessoas que se envolveram, desde a primeira igreja, na sua missão, ó Deus, de expandir o Teu reino nesta terra e levar a Tua palavra. O Senhor tem ajudado, ó Deus, obrigado, nós somos gratos por todos os que cooperaram, ó Deus, com essa obra, desde a fundação até os dias de hoje. Obrigado porque o Senhor tem cumprido a Tua palavra e sustentado essa igreja. O Senhor tem sustentado os irmãos, tem sustentado a obra, ó Deus, e nós vemos os frutos dos trabalhos de cada um. Muito obrigado porque o Senhor predispôs no coração de pessoas, ó Deus, o Seu mandamento, a Sua ordenança de levar o Seu Evangelho, e capacitou e deu forças para que isso fosse concluído, ó Pai. E hoje também aqui podemos colher frutos de tudo que foi iniciado há anos atrás, ó Pai. Por isso essa história faz parte do Teu reino, faz parte de um plano e que ainda está se cumprindo, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade de Te servir juntos e Te adorar e continuar essa obra, ó Deus, porque o Senhor também tem capacitado os que aqui estão. Por isso, obrigado também pelos que estão hoje, ó Deus, continuando essa história e prosseguindo com os objetivos que foram sonhados um dia pela primeira igreja e que hoje estão sendo continuados, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez no passado e por tudo que o Senhor ainda fará na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E queria pedir para que uma oração seja feita em súplica a Deus, que nós sejamos fiéis, que nós trabalhemos e continuemos trabalhando nesta igreja para o reino. Vou pedir para Esteban fazer essa oração. Senhor, clamamos a Ti para sermos fiéis dispenseiros da Tua graça, Senhor. No mundo em que é tão fácil às vezes querer agradar o ouvido, querer agradar o coração humano, a nossa pretensão e o nosso desejo é sermos fiéis à Tua palavra. Mas sabemos que sem graça, sem misericórdia da Tua parte, sem o Teu santo propósito em nós, isso é impossível na realidade. Porque é uma tentação muito grande querer ver pessoas, querer ver gente, e para isso mudar a mensagem, uma tentação muito grande. Então clamamos por Tua misericórdia, pedimos, suplicamos, nos declaramos completamente incapazes de realizar esse propósito, a não ser pelo Teu Espírito Santo em nós, a não ser pelo Teu propósito em nós, a não ser pelo Teu querer em nós. Então misericórdia, Senhor, queremos ser fiéis dispenseiros da Tua graça. E solicitamos tudo isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, sentado à Tua direita, intercedendo por nós. Amém. Amém. E nós clamamos a Deus que Ele abençoe o nosso café. Todos estão convidados a alegremente compartilhar. Desfrutem não só
dessas delícias que essas irmãs prepararam, mas da companhia uns dos outros, dessa igreja. Vamos celebrar comendo também. Todos estão convidados a se deliciarem. Não se preocupe com sujeira. A gente tem aí o Magno para ajudar a limpar depois. Pode ficar tranquilo. Se preocupem em alegria.